Como destravar na acupuntura e ir de 0 resultado, 0 paciente, 0 faturamento e chegar a 10 mil por mês só com acupuntura. Esse é um caminho que você percorre assim. Quando eu comecei a fazer o curso com o professor Osiris, é que começou a fazer muito sentido e o que é mais importante, você via os resultados na hora. E notei uma grande diferença em muito pouco tempo, assim, questão de 2 semanas eu já estava conseguindo tirar os meus bloqueios e tendo os resultados já com pessoas que eu já atendia e não estava conseguindo ter resultados. Então eu me sinto segura e confiante. Eu tô bem mais segura, né? Atendendo os pacientes, a gente sabe que vai ter uma melhora, né? E antes eu não sabia, né? Eu tô totalmente perdida. Facilitou, me destravou e me trouxe mais resultados, mais rapidez nos atendimentos. Então, às vezes eu ficava bem confusa. Demorava muitas horas para encontrar e conseguir encontrar, mas era muito demorado. Eu me sentia meio presa, meio travada. Eu consegui diagnosticar mais rapidamente, me deu uma boa destravada. Então, eu vou mais rápido, sabe? Eu olho para o paciente, quando ele começa a falar, eu já começo a ter coisas dentro da minha cabeça sem precisar fazer um questionário super comprido para depois chegar lá no final com todas aquelas informações e tentar pescar o que o paciente tinha me falado, se batia com o diagnóstico que eu estava encontrando. Porque às vezes você está tratando um problema local e não tem nada a ver, né? Você acha que é naquele local que a pessoa está sentindo a dor, mas ela tem uma raiz em outro local e você não sabe, e você não tem resultado nenhum. Aí a pessoa, como diz a minha amiga, ela acha que a acupuntura não funciona, mas não funciona porque você não aprendeu, né, fazer o diagnóstico da forma correta. Eu nunca não tive isso em curso nenhum, né, movimentar algumas energias para onde está precisando. A gente tinha a função de pontos, tipo, só isso que a gente tinha. Bom, os meus resultados melhoraram bastante, porque eu consigo ver efetividade já no primeiro atendimento. Às vezes eu tinha resultado no primeiro atendimento, mas normalmente eu ia ver lá pela segunda, terceira, às vezes quarta sessão um resultado palpável, né? Assim, significativo, que a pessoa ficava assim encantada, falava, nossa, melhorei. Agora já, na maioria das vezes, na primeira sessão, a pessoa já sai com um resultado palpável, visível, quantificável, que ela mesma se surpreende com o atendimento. O que fez a diferença, né? A diferença é a forma de colocar o plano de aula em si, de você explicar, não dar protocolos para a doença, e sim te fazer entender o que é o sintoma e como o sintoma acontece, e assim você consegue buscar o resultado que você procura. O diferencial, o principal, eu acho que é saber a raiz mesmo. Tem muitas coisas, né, que não é lá local. Fica tratando lá, você vai ter 0 resultado, porque a raiz do problema é em outro lugar. Eu sou Osiris Gianetti, acupunturista, professor de acupuntura há mais de 15 anos. E esse é um vídeo de Black Friday. Eu vou oferecer alguma coisa para você no final, mas também eu vou dar uma aula ensinando o que é fundamental para você se colocar nesse caminho, para sair de 0 resultado, 0 paciente, 0 faturamento e se colocar no rumo aos 10 mil por mês só com acupuntura. Esse caminho tem etapas para você alcançar. Pequenas metas em que você vai construindo a sua capacidade de chegar aos 10 mil por mês. Como essas alunas. Muito melhor, estou relaxada, estou conseguindo respirar melhor. Foi bom? Da hora. Isso foi agora em outubro de 2022, um evento que eu sou oficialmente convidado como acupunturista desde 2017. E elas foram comigo para um tipo de um batismo de fogo. Era muita gente, não tinha maca, e mesmo assim elas mostraram que elas estão se destravando na acupuntura. Isso para mim foi importante, para mim e para elas.
Elas chegaram na etapa de atender e conseguir um resultado que entusiasma o paciente e deixa ele com vontade de voltar mais vezes para tratar. Isso é fundamental para você chegar a faturar 10 mil por mês só com acupuntura. Como eu cheguei em novembro de 2019. Esse aqui é o meu controle financeiro da época. Veja que eu passei de 10 mil reais por mês. Quando eu atingi essa média, eu saí de uma sala de atendimento assim, olha. Olha só que situação. E eu pude montar o meu consultório assim. Muito mais conforto, muito mais gostoso para o paciente. E as minhas fotos de divulgação, que eram assim, lembra, a gente geralmente fotografa o antes e o depois, elas passaram a ser assim, feitas por fotógrafos profissionais. Chegar a faturar 10 mil por mês com a acupuntura é uma jornada com algumas etapas, como eu falei. E uma delas é dominar um tratamento como as minhas alunas aprenderam a dominar. Elas chegaram nessa capacidade em poucos meses. Mas, para eu chegar nisso, eu levei anos de agonia. Como muitos acupunturistas, eu terminei meu primeiro curso e eu não conseguia pacientes. Também não sabia tratar, portanto, não tinha coragem de cobrar. Quem não sabe tratar, tem coragem de cobrar? Eu quase fui espirrado da área. Gente, eu perdi o sono, dava arrepio quando eu ia atender pela primeira vez, eu tremia nas pernas, eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Você conhece aquela frase? Quem não tem competência não se estabelece? Era eu em pessoa. Eu não conseguia entender qual a síndrome do paciente. Eu não sabia que pontos usar. Eu tentava tratar o sintoma e nem sempre dava certo, ou até piorava. E quando dava certo, não era o suficiente para o paciente ficar no tratamento, querer continuar. Olha, foi um pesadelo. Eu fui buscando cursos e mais cursos para aprender a diagnosticar, aprender a tratar, mas ficava só mais confuso. Os cursos me mostravam tratamentos de casos que não eram iguais aos que eu encontrava na prática. Sempre tinha as diferenças. Ai, essas diferenças. Começou a me incomodar como esses cursos eram dados. Muita base teórica, mas a teoria não me preparava para as variações que apareciam na prática. Foi quando eu tive a chance de aprender acupuntura com mestres orientais. E eles não ensinavam em escolas. Olha, foi um trabalhão para eu conseguir ter acesso a eles, chegar. Foi sorte, foi uma sorte. E esses conhecimentos que eles me passavam eram de forma oral, isso não estava em livros. Não adiantava eu perguntar aonde eu encontro isso. Era uma coisa assim, transmitida de mestre e discípulo, mestre e discípulo. E eu fui selecionando o melhor de cada um que eu recebia. Eu fui testar na prática aquilo que eu aprendia, para ver como funcionava em diferentes situações. Até que o hábito faz o monge. Os resultados começaram a aparecer. O consultório encheu, o faturamento cresceu, e aí é aquilo que você viu de consultório novo, de ter profissionalismo na divulgação. Com isso, começaram convites para dar aula. Mas o que eu tinha aprendido com os mestres não combinavam com as escolas. Elas seguiam livros, mas o que eu tinha aprendido com os mestres não eram coisas de livros. Até que um faleceu, o outro foi morar longe, e eu percebi que essas coisas preciosas que mudaram a minha vida iriam morrer comigo. Agora eu era o responsável por passar isso adiante, ensinar coisas que mudam a vida das pessoas, coisas valiosíssimas para quem cuida de pessoas. E se isso não combinava com as escolas, eu tinha que criar o meu curso, ensinar do meu jeito. E hoje eu vou revelar 3 coisas fundamentais da minha forma de trabalhar. Coisas que são importantes para você sair do zero resultado, do zero paciente e do zero faturamento. E se pôr no rumo dos 10 mil por mês só com a acupuntura. Elas são importantes para você lidar com as diferenças que você vai encontrar na prática. Primeiro,
a gente aprende a escolher pontos por função. E isso é um grande problema, porque vários pontos de meridianos diferentes têm a mesma função ou são muito semelhantes. Veja, para tonificar o Ti, você tem o E36, o baço 2, o baço 3, o bexiga 20, o VC6, VC12. Qual escolher então? Olha, usar um de cada vez para ver qual que dá certo não é o caminho. Ou então, usar todos de uma vez só para garantir que funcione. Bom, gente, nessas duas opções você vai ter problema. Nós não aprendemos o que mais considerar para selecionar os pontos além da função de pontos. O outro problema é o local do ponto, localização. Nós aprendemos a medir com os dedos. Lembra? E fica aquela discussão, mão do paciente ou mão do terapeuta? Nenhum. Isso é para iniciantes começarem a ter ideia, mas é muito impreciso. Você acha mesmo que os 8 sons da pessoa da esquerda é equivalente ao da pessoa da direita? Dá muito erro. Tem gente alta que a mão é curta, fina. Tem gente que é baixa e tem a mão grande. Não dá certo. Então, o local errado, o tratamento vai ser fraco. E aí, a outra questão, ou o outro problema que a gente vai ter na frente é a profundidade do ponto. Olha, aqui a gente pode perder o tratamento. Profundidade não fica claro nos cursos que a gente faz. Muitos falam até de ficar na batida do mandril. Você já viu isso? Só que isso não traz o menor resultado, ou então não dá um resultado que o paciente queira continuar o tratamento. Veja que, errando a escolha, errando a localização e errando a profundidade, nós vamos chegar a 0 resultado com o paciente. Então eu vou ensinar para você como começar a corrigir isso em cada uma das situações que eu falei. Se eu não escolho o ponto pela função, como é que eu escolho? Bom, é pela função sim, mas considere o meridiano que passa na área do problema. Pontos desse meridiano é que são chaves. Os outros são chapolim. Que piada, né? Mas, gente, isso é muito importante. Portanto, veja bem, se o problema é de vermelhidão na vista, vista, tal, fígado, sim, você sabe que é fígado. Olha, o conhecimento de síndrome é fundamental. Mas se a vermelhidão está próxima à região de VB, veja que os pontos desse meridiano de vesícula biliar são melhores para pelo menos começar a tratar. Vamos pegar um outro caso, uma dor de cabeça temporal. Também terá pontos mais eficientes em VB. Olha aqui, a VB passa por aqui, o meridiano passa por aqui. Ao passo que, se for frontal, o meridiano do estômago é que poderá funcionar melhor. Temos pontos aqui, olha o meridiano do estômago. Aí você simplifica o seu raciocínio, não fica perdendo tempo. E quais pontos escolher? Bom, tanto olhos vermelhos como dor de cabeça podem configurar um excesso. E aí é só pensar, quais pontos tiram excesso? Quais pontos tiram excesso nesses canais de vesícula ou de estômago? Os pontos mais distais, aqui na região dos dedos dos pés. Agora vem aquele problema. Como localizar corretamente? Veja que nisso, se você acertar, você destrava o resultado, ou então você põe a perder. Então, como fazer corretamente? Lembre que falamos de pontos distais para o tratamento, certo? De vesícula e de estômago. Nos pés, os pontos distais ficam depois da base das falanges proximais. Nossa, eu nunca vi isso. Tá aqui a imagem para você.
Mas o que é importante? O que é importante é que para você fazer uma inserção correta, você tem que saber localizar pela palpação aqueles pontos. Você vai achar o espaço por onde a agulha pode passar. Por quê? Senão, além de você não acertar o tratamento, você pode até machucar o paciente. Então, não é mera questão visual, não é uma questão de ver a marcação ali na foto, no desenho, no livro. Você tem que achar o espaço pela palpação, busca ali sentir a região. E isso, gente, isso é treino. Tanto encontrar o ponto desse jeito, como treinar, como inserir. E aí tem a profundidade. Aqui vai pesar o seu conhecimento de síndromes. Veja, lembra que síndromes superficiais são aquelas que penetram pela superfície, pela pele. No início, então, os pontos sendo aplicados mais superficialmente, eles vão liberar o patógeno da onde ele está instalado, em qual camada que ele está instalada. Por exemplo, se a invasão está no Taiyan, lembra? Quais meridianos usar? Taiyan, ID, bexiga. Então você pode escolher pontos como B10, ID13, ID15, com uma inserção mais superficial. Ei, peraí, mas invasão é excesso. Poxa, pontos distais também eu tenho que pensar. Opa, claro, B66, ID2 ou ID3. Mas eu tinha falado para vocês de olhos vermelhos, de dor de cabeça temporal. E eu falei de usar pontos para tirar o excesso, como o VB43, e se for frontal, no caso, pensar no estômago 44. Mas veja que esse tipo de patologia é um problema mais interno, já envolve calor em órgão. Então, a inserção é mais profunda. E eu posso usar pontos locais também. Se eu for usar VB, temos aqui. Se eu for usar estômago, temos aqui. Mas lembre-se que conhecer síndromes, entender de patologia, amplia a sua capacidade de tratamento. Quer ver como? Veja que se a pessoa tem um descuido alimentar, ela acaba sobrecarregando o estômago, e isso logo pode causar essa sobrecarga para o fígado também. Assim, olhos vermelhos ou a dor de cabeça pode ser consequência disso. E nesse caso vai ser importante usar pontos de estômago e VB combinados. Veja que aqui você considerou a raiz do sintoma, olhos vermelhos, dor de cabeça, e a raiz da patologia do fígado. E está tratando as duas. Acertar assim é que leva a um resultado que o paciente se entusiasma e vai querer continuar o tratamento. Veja que esse é o melhor plano de fidelização de paciente. E ele também passa a indicar você. E a acupunturista não quer isso. Você viu então que temos aqui uma equação de sucesso, do sucesso do acupunturista. Acertar no diagnóstico, na seleção, na localização, na inserção, é igual a resultado surpreendente, encantador. E isso é igual a pacientes. Então, quando eu passei a pensar desse jeito, é que as coisas começaram a acontecer para mim. Os resultados, as indicações, os pacientes. E quando eu passei a ensinar isso, os alunos também começaram a trilhar o mesmo caminho, a mesma jornada. E por que você ensina se pode faturar tudo sozinho? Bem, gente, primeiro, eu jamais irei conseguir atender todo mundo. E segundo, eu tenho um compromisso com aquilo que eu recebi, com os meus mestres, de não deixar esse conhecimento morrer. E tem muita gente querendo ajudar os outros, tratar pessoas. Está em minhas mãos tornar isso possível para as pessoas, como as alunas que me procuraram porque já estavam desencantadas, quase desistindo da área. Você não imagina a felicidade que a gente fica ao ver que os conhecimentos que foram assim, fundamentais para a minha vida, para mudar a minha vida,
também estão funcionando nas mãos delas. E é para isso que eu preparei a promoção Black Friday, para ver mais gente nesse caminho. Facilitar para que o dinheiro não seja um obstáculo. Então eu fiz um baita desconto nessa data para o acupunturista 10K, que é um programa de treinamento que destrava a sua acupuntura. Constrói em você habilidades certas, que por sinal não demoram muito, basta se dedicar com o coração. Os conhecimentos preciosos não estão em livros, e tudo isso é dado de um jeito para você começar a destravar na acupuntura logo no começo. Aprender assim muda o íntimo da gente. Sabe aquela insegurança? Sabe aquele medo de fazer besteira, de machucar o paciente? Ou aquele pânico antes de receber o paciente? Poxa, se eu não conhecer a patologia dele. Fora que conseguir viver de fazer o que você ama e ajudar as pessoas efetivamente muda o sono da gente. Funciona até como remédio para insônia. Já ouviu falar de sono dos justos? Então, na Black Friday, criei uma situação que facilita muito para você mudar sua vida. Vida de acupunturista, de terapeuta, mudar o seu sono, sua vida pessoal, mudar a qualidade da sua acupuntura e da ajuda que você dá para as pessoas. Ver essas pessoas sorrindo e surpresas com a melhora. Desse jeito. Boa, muito boa. Obrigada. Ah, legal. Parabéns, está de parabéns. Muito obrigada. Deus te abençoe. Mas antes de falar de Black Friday, eu vou explicar para você como é o acupunturista 10K. É um programa de treinamento. Bom, isso significa que tem aulas teóricas e práticas. Porque a prática sem teoria é cega e a teoria sem prática é só blá blá blá. E você não pode ser cego na sua prática e nem pode se tornar um vendedor de conversa. Então, no programa você verá novamente diagnóstico, mas de um jeito que irá entender o que cada sintoma significa. De onde vem esse entendimento, por que aquele sintoma significa aquilo. Lembra, se falta sangue, óbvio, a mente enfraquece. E o que é enfraquecimento da mente? Memória fica ruim, o sono fica ruim, a capacidade de aprender fica ruim. Percebe? Tudo será apresentado assim para você. Aí você começa a entender por que dos sintomas de cada síndrome e aprende pelo inverso. Entende os sintomas, deduz a síndrome. E vai ter revisão de pulso, de língua, mas de um jeito que ajuda no entendimento do diagnóstico. Pulso e língua, gente, tem que ajudar você a entender o que acontece com o paciente e não lotar de informação e confundir ainda mais. Afinal, o seu paciente quer melhora. Quanto melhor você conseguir isso, sem perder tempo, mais ele vai gostar. Melhora encantadora e surpreendente é o melhor plano de fidelização que você pode ter. Mas não se aprende a ter resultado sem um treinamento prático, um que desperte o seu entendimento do que é a acupuntura e que leva você a saber como tratar, ou seja, destravar você nos atendimentos. E isso se aprende melhor conhecendo uma patologia, aprendendo a tratá-la. Mas, em vez então de pegar qualquer patologia, qualquer doença, eu resolvi pesquisar mais e buscar aquilo que seria melhor para você começar a aprender. Então eu fui atrás de uma patologia que você pode aprender pelo modo online. Uma patologia que gere muita procura de tratamento. Uma patologia que a acupuntura seja a melhor solução para ela. E uma doença que os tratamentos disponíveis não sejam tão baratos. Você já percebeu aonde isso pode levar? Se é possível aprender online, você não fica dependente da locomoção e outros gastos. E também poderá rever as aulas quando precisar. Imagina num curso presencial. Puxa, como é que era aquilo mesmo? Se você não anotou, dançou. E se gera muita procura?
permite que você comece a ter pacientes logo, até a encher a sua agenda. Se a acupuntura é a melhor solução para ela, gente, isso abre espaço para você não ter concorrência de outras áreas, talvez até parcerias. Veja que começa a ampliar o mercado para você. E se os outros tratamentos não são baratos, olha só, você não fica sujeita a baixa remuneração. Pode pensar num valor mais confortável de atendimento, confortável para você se manter na área, para você dar certo profissionalmente, para você rumar aos 10 mil por mês só com a acupuntura. Se você sabe tratar uma doença que gera muita procura, se consegue um resultado melhor do que as outras áreas, o que falta para você dar certo profissionalmente? Ser conhecido por isso. Ah, mas é óbvio, tá, mas não de qualquer jeito. Então, isso também é pensado no acupunturista 10K. Você vai aprender, então, a usar profissionalmente mídia social. Criar perfil no Facebook, no Instagram, postar conteúdo. Qual conteúdo que ajuda e qual que atrapalha. Como atingir as pessoas certas com o seu conteúdo. Isso tudo está nas aulas de marketing. Agora, para você entender matematicamente o que é fazer 10 mil por mês só com a acupuntura, avalie isso. Se você cobrar só R$100 por consulta, um valor que não é exorbitante, é um valor meio que comum no mercado, com 5 atendimentos por dia, de segunda a sexta-feira, você só trabalhando nesses dias, você irá faturar 10 mil por mês, só com acupuntura. Isso é possível se você tiver resultados que encantem, que surpreendam os seus pacientes. E ainda mais se apresentar isso para o público certo nas suas mídias sociais. Se você fizer a coisa certa no marketing, você consegue sim cobrar R$100 por consulta, ou mais. E como é o acupunturista 10K? Bom, ele é todo online, com aulas separadas em módulos, identificadas por títulos. Eu vou trazer uma aluna aqui para contar isso para você. As aulas são curtas, você pode voltar, sabe? Assim, se a aula é muito longa, você acaba cansando, você perde foco. Não, as aulas são curtas, você perdeu alguma coisa, você volta. Se acompanhar certinho a sequência dos vídeos, fica muito mais fácil. Mas tem aulas ao vivo também, online, que são mensais para atividades conjuntas em que você aprende fazendo. Mas fazendo o quê? Prática de diagnóstico, conteúdos de mídia social, dúvidas de caso. Mas também pode tirar dúvidas pelos grupos exclusivos do Telegram e do Facebook. Ele está lá acessível para a gente perguntar por que você está fazendo isso? Qual que é o raciocínio atrás disso? Isso que vale muito. É muito importante. Ele é o professor que mais entrega sem cobrar valores exorbitantes, né? E tudo separado, né? E sem ficar... para você saber o próximo passo, você tem que comprar mais tal curso. Para você saber o próximo passo, você tem que comprar mais outro. Ele vai explicando, né, tudo que ele sabe. A experiência dele, ele sempre vai passando, né, nas aulas teóricas, práticas. Ele vai apresentando todo o conhecimento que ele tem, né? Eu vou dar uma visão para você da plataforma, como é que ela é. Você cai nessa página e aqui estão os módulos. Boas-vindas, introdução geral. Olha aqui as aulas, estão nessa sequência. Então, traduzindo ou repetindo o que você viu na aula anterior. E assim você navega por todas as aulas, podendo retornar a alguma aula que queira relembrar alguma coisa. E você pode assistir quantas vezes quiser. Isso mesmo, você terá acesso a todo o conteúdo por 1 ano. Embora colherá resultados bem antes disso. Os conteúdos das aulas são diagnóstico, síndromes, sintomas. Lembra que isso aqui é chave para você entender síndromes e fazer um diagnóstico melhor. Vai revisar pulso, língua, mesmo que você não aprendeu direito. O curso vai te dar uma ótima noção.
vai aprender diagnóstico por palpação. Isso você não deve ter visto em outro lugar, pelo menos do jeito que vai ser ensinado. O uso do Instagram e do Facebook e confecção de conteúdos. Ah, e qual doença você irá aprender a tratar? Afinal, eu falei que você irá aprender um tratamento. Você vai aprender um problema que atinge 70% dos brasileiros. Isso dá perto de 150 milhões de pessoas. Problemas no joelho. Essa reportagem é de 2019. Imagina agora que a gente saiu da pandemia, a pessoa ficou parada em casa, está tentando voltar às atividades, como é que vão estar esses joelhos para enfrentar essa mudança de rotina? Gente, tem tanta pessoa precisando tratar o joelho e veja o número de clínicas se oferecendo para isso na internet. Nem ortopedia, nem fisioterapia tem um resultado como o que você vai aprender no acupunturista da SCAR. E com ele você começa a ter pacientes muito rápido. Mas veja que eu não falei de tratar dor no joelho. Você vai aprender a tratar patologias do joelho. O que significam para a acupuntura, como diagnosticar, como escolher os pontos, como localizar esses pontos, como inserir a agulha. Tem questão que é de direcionamento. E terá resultados que encantam os pacientes. E quanto vai custar o acupunturista da SCAR? Bom, gente, é Black Friday. Esse curso originalmente custa R$ 997. Mas hoje você terá o mesmo conteúdo online, que você assiste de onde você estiver, no seu ritmo, nos seus horários, e com canais exclusivos para tirar dúvidas. Então, na Black Friday, o curso de R$ 997, todo o conteúdo que você vai ter acesso sairá por apenas R$ 297. Isso mesmo, 297. R$ 297 para estudar durante um ano, quantas vezes você quiser ou precisar, e ainda tirar dúvidas. Mais em conta que um bom livro de acupuntura, que por si só não garante que você destrave na acupuntura e também não tira dúvida. Ah, outra coisa que você não tem nos livros são os bônus. No acupunturista da SCAR você vai ter um bônus com indicação de fórmulas chinesas seguras para acupunturistas e como comprar. Gente, isso é para auxiliar e ampliar a sua capacidade de tratamento. Você também vai receber uma lista de substâncias terapêuticas da medicina chinesa que são encontradas em supermercados e como usar. Olha, elas inclusive podem ajudar no tratamento de joelho. E assim, gente, você sai daquela coisa de usar floral, usar óleos essenciais, você acaba ficando no corpo da medicina chinesa. Você vai tratar com coisas mais assim ligadas e originais da acupuntura. Portanto, um tratamento mais completo. E você também receberá um módulo de diagnóstico diferencial para você não se confundir com as síndromes que são muito semelhantes. E mais, se você não quer pagar à vista, não, eu não quero em Natal, tal, pode parcelar no cartão. Olha, 12 de R$ 29,70. 12 parcelas de R$ 29,70 no cartão de crédito. Gente, isso aí é 2 refrigerantes litro por mês. Você economiza isso, emagrece, vai ter mais saúde e vai ter uma transformação na sua vida. Mas o curso vale mesmo a pena? Veja minhas alunas atendendo. Um resultado bastante para mim que foi até surpresa, onde uma menina já estava indo pro em busca de ajuda para tratamento de dor e buscando soluções para um problema dela de dor já há 6 meses. E ela estava tomando medicação durante esse tempo, ela estava tomando medicação na veia e muitas vezes a dor não cessava. Ela já estava com 5 tipos de comprimidos em casa de medicação para dor e ela intercalava e não resolvia. E esse caso chegou ao meu conhecimento e ofereci. Falaram para ela de que eu estava fazendo esses estudos e que talvez poderia ajudar ela.
Ela, quando falou no telefone comigo, e agora? E aí ela chegou aqui e no que eu comecei a fazer a avaliação dentro dos critérios que o DR10 ensina, eu já consegui desvendar, né? Já consegui ter uma noção de onde começar e em 14 dias eu já não tenho mais preocupação com a paciente, ela está muito bem, muito bem. Ainda ontem ela me mandou mensagem agradecendo muito de que não sentia mais dor, que estava dormindo super bem e que não estava mais tomando medicação para... Eu não levaria elas no evento internacional se não tivessem chegado nessa qualidade de atendimento. E é esse o tipo de resultado que você vai aprender. Por apenas R$ 297, ou em 12 vezes de R$ 29,70 no cartão. Mas esse valor é só na Black Friday. Depois disso, o valor volta a R$ 997. E você não corre nenhum risco, pois tem 7 dias para pedir a devolução caso se arrependa. Isso é garantido por lei. Basta mandar uma mensagem: olha, não quero, me devolve o dinheiro. Vai ser feito automaticamente para você. Ou você faz o curso e desempenhe como essas alunas que já estão rumando aos 10 mil por mês só com a acupuntura. É só clicar no botão e fazer agora a sua matrícula. Mas espera aí, se você comprar agora, você ganha o bônus tratando esporão do calcânio, como nesse vídeo. Aqui assim. Fica mais pra cima. Isso, aí mesmo. Tá doendo muito assim? Uhum. Quando aperta assim. Tá. Doendo? Não. Experimenta pôr no chão. Não, porque quando eu sentava, deitava, quando eu ia colocar meu pé no chão, eu fazia assim. Não estava conseguindo fazer isso. Não estava, juro, eu não estava conseguindo fazer isso, gente. Ele complementa o curso de joelho, permitindo um tratamento mais completo para o seu paciente. Mas é para quem comprar agora, na sexta-feira. Clique no botão e escolha. Passando o Black Friday, o acupunturista 10K volta ao valor original de R$ 997 e sem o bônus de esporão de calcânio. Então clique agora no botão e comece a mudar a sua vida.